antes de passar de novo para a ideia de gestão financeira, trabalho atual que é a validação de currículo no processo de contratação. Se a pessoa se formou no ano que ela diz, naquele curso, naquela faculdade, né? E isto hoje é assustador em qualquer organização num processo como esse, porque eu não consigo facilmente verificar aquela validação da informação, aquela credencial. Voltando para a gestão financeira, voltando para a Drex, está aqui o Bradesco, né? Olhando para o futuro e tentando imaginar como é que isso impacta a gestão financeira e como é que vocês se beneficiam disso e entregam isso para a sociedade. Vai para você, João Vitor, que essa é fácil, né? Quais são as inovações que vocês enxergam, né, na relação e no sistema financeiro com uma possibilidade de uma DID junto com uma moeda digital brasileira? Certo. De forma bem direta e prática, a gente tem alguns âmbitos que pode atingir diretamente a sociedade, né? Então, o principal é a questão da experiência do cliente. Então, você centraliza a identidade desse cliente e até mesmo os cadastros dele a partir de uma digitização desse cliente. Então, você tem diversas fontes ali de informações que elas podem ser acionadas diretamente e a partir de um processo de cadastro, claro, o primeiro cadastro robusto para abertura de uma conta, você nos outros processos, na contratação de um produto financeiro ou uma compra em e-commerce, você já consegue diminuir essa fricção que você tem de fornecer todas as suas informações e também garantir que aquelas informações são verdadeiras, né? Então, você já tem uma prova, um emissor que certificou que aquelas informações, os dados daquele cliente é verdadeiro, ela está válida, né? É uma certificação que ela tem uma validade, ela tem um processo para sempre consultar ali. Então, você consegue garantir que aquela operação pode ser feita. Isso no e-commerce você pode diminuir a quantidade de fraudes. Então, tem esse potencial para a parte financeira. Outro ponto também é a eficiência operacional. A partir do momento que está conectado também a questão da atualização cadastral, né? A partir do momento que eu tenho a gente fala de tecnologia de descentralizar, mas você centraliza para o cliente a identidade dele. Então, a partir do momento que você centraliza essa identidade, quando você tem a revogação de uma credencial, você pode ter a notificação ali para todos aqueles agentes ali que consumiram aquela credencial. Então, dentro do banco, do e-commerce, você pode ter ali aquela certificação que aquela credencial, na hora que ela for compartilhar, ela não é mais válida. Então, você vai ter que fazer, claro, uma nova emissão de uma credencial. Então, eu troquei de endereço, eu não tenho mais aquela credencial, ela vai sair da minha carteira, eu vou ter que gerar uma nova credencial e aqui você pode, por exemplo, aqui no banco, diminuir a quantidade de cartões, às vezes enviados para uma residência errada. Então, esse é um outro ponto. E a questão também de interoperabilidade, ela está conectada também à identidade centralizada, porque você começa a ter uma abrangência não só de utilizar aquela identidade ou o produto financeiro ser ofertado apenas no canal financeiro. Você também começa a ter a oportunidade de ofertar um produto financeiro no canal de parceiros. Porque no canal do parceiro você consegue identificar aquele cliente, que ele é ele mesmo, e, por exemplo, possibilitar que o empréstimo seja realizado dentro do canal parceiro para comprar um determinado produto. Maravilha. A gente vê benefícios claros, né, com a possibilidade de uso de uma Digital ID e como isso pode impactar, mas acho que você falou uma palavra-chave que é a interoperabilidade. Quando você imagina que a gente vai trabalhar com N emissores diferentes, para tipos diferentes de informação e validação, né, de credenciais e de veracidade e integridade daquele dado que está sendo entregue. E tudo isso sendo usado no sistema financeiro, né, como enriquecimento de dados para algumas transações, me parece que você está colocando a complexidade na interoperabilidade dessas estruturas. Marcel, sua especialidade, complexidade. Como é que a gente resolve isso? Como é que você vê, né, as soluções de interoperabilidade para que a gente possa ter uma plataforma realmente valorosa de Digital ID no Brasil? Essa é uma questão bem complicada, porque normalmente as coisas não nascem já interoperáveis, né?
quem está desenvolvendo o seu sistema não necessariamente já pensa na interoperabilidade, porque você tem um monte de problema dentro de casa para resolver, quer pôr para funcionar, quer resolver o problema da privacidade, para depois pensar na questão da interoperabilidade. Então, se nós olharmos de forma bem prática, né, no caso do Drex, que está sendo construído em cima de uma plataforma chamada Hyperledger Bezo, e os principais casos de uso de identidade digital descentralizada utilizam uma outra plataforma chamada Hyperledger Indy ou alguma outra solução proprietária por aí. Então, assim, você não tem uma interoperabilidade nativa do Indy com o Bezo. O Bezo não nasceu para falar com o Indy, por exemplo, né? E eu vi falando com o Fernando lá que o ideal seria nós termos a identidade digital em Bezo também. Só que qual é o problema? Se a gente começar a atacar tudo que é tipo de caso de uso on-chain em cima da rede do Bezo, né, como você ainda está trabalhando de uma forma que vai mandar tudo para todo mundo, você vai somando transações de casos de uso diferentes. E uma hora você vai começar a chegar em alguns gargalos, né, que ainda nem se fala na questão do piloto Drex, a questão da escalabilidade, porque o problema atual a ser resolvido é privacidade. Mas a hora que resolveu privacidade, alguém vai ter que olhar para a questão da escalabilidade. E a hora que você começa a somar casos de uso, aí que nós vamos ver alguns belos gargalos que eu já estou prevendo, mas não vou chutar números agora para vocês, mas eu andei pensando em alguns números de quantas transações por segundo de cada tipo a gente conseguiria chegar. Então, vamos fazer a identidade digital descentralizada numa rede paralela? Como é que a gente integra isso? Como é que a gente interopera, então, com a transação dentro? Vai ter que ter uma ponte entre uma rede Indy e uma rede Bezo? Ou vai fazer numa rede Bezo? Ou já que está todo mundo trabalhando com Bezo, faz uma Bezo, mas uma rede paralela? E não é porque você está utilizando a mesma tecnologia que automaticamente é interoperável. Então, por exemplo, vamos supor que o piloto do Drex realmente vingue e vá para a produção usando o Drex, usando o Hyperledger Bezo. E vamos supor que lá na Europa também escolha o Hyperledger Bezo. A compatibilidade não é instantânea. Ainda que aqui o Drex seja um padrão, um token RC20, o Tesouro vai ser também talvez um token RC20, mesmo que lá na Europa utilize um token RC20, a interoperabilidade não é nativa, né? Você tem que construir, você tem um esforço. E essa interoperabilidade, você vai ter que escolher com quem você vai interoperar. Você não vai fazer uma interoperabilidade que seja genérica com todo mundo. Então, não é uma coisa simples, mas sim para nós, né, como instituição financeira. Quanto menos sistemas diferentes eu precisar interconectar no meu legado, melhor. Então, até nós como Bradesco, né, no passado, quando a gente começou a estudar blockchain lá em 2015, nós fizemos algumas apostas, né? A gente olhava muito o blockchain público como inspiração, né, mas por questões regulatórias, né, por muitas questões de fraudes e golpes que aconteciam, a gente ficou meio que distante disso, mas sempre olhamos como inspiração. Mas nós resolvemos apostar em algumas tecnologias para blockchain enterprise, né, por exemplo, o R3 Corda, o Hyperledger Fabric, olhamos também a solução da Ripple, por exemplo, e outras mais. E fomos construindo provas de conceito, projetos pilotos, mas a interoperabilidade não era um requisito logo de cara, entendeu? Porque você quer primeiro resolver as coisas dentro de casa, mas por que a gente não tem 20 plataformas de blockchain no nosso back-office? Porque eu preciso fazer os sistemas conversarem, não é uma coisa simples. Então, mesmo uma rede corda aqui, uma rede corda lá do outro lado do mundo, automaticamente elas não se conversam, né? Mas quanto menos plataformas diferentes nós tivermos para trabalhar, melhor sobre esse aspecto de infra e de interconexões. Eu acho que você vai acerta a nota perfeita do próximo passo do piloto do Drex, que está sendo declarado se você conversar com o Fábio Araújo, perguntar com a X, todo mundo já sinalizando que ser resolvido privacidade, e é um grande ser, a gente vai ter uma questão de escalabilidade que conversa diretamente com interoperabilidade, né? Não deixar tudo na mesma rede como uma questão de escalabilidade. O que você vai jogar para fazer off-chain, o que você vai fazer on-chain. Exatamente. Se eu vou separar em ativos diferentes, em redes diferentes, a partir daí a questão de interoperabilidade é uma das questões cruciais para a gente usar. E eu acho que tem uma discussão se a gente tem uma plataforma de separada e com uma bridge correta. Quando a conversa começa a ficar boa e a gente esquenta, quando você olha o horário, você tem pouco tempo. Então, eu já vou para aquela pergunta fácil de responder, que é de futuro, né? Porque todo mundo aqui, obviamente, sabe futuro e já fez suas apostas neles. Como é que vocês enxergam o futuro do DID, da identidade digital no Brasil e, obviamente, com essa conexão com o Drex? Como é que a gente vai aproveitar? Que desenhos são esses que
sinaliza uma possibilidade real, como é que a gente vai aproveitar isso na nossa moeda digital? Você é o primeiro para não ser o último. Boa. Eu acho que aqui tem o seguinte, o nível de maturidade e desenvolvimento do Drex, eu vou começar do fim, está em construção. Tem que resolver primeiro a questão de privacidade, como a gente falou aqui, para depois ir para a questão de escalabilidade, a gente vai falar de interoperabilidade. Antes disso acontecer, até porque todo este teste de privacidade e validação vai até dezembro de 2024, neste meio tempo, então a gente está falando um pouco menos de 18 meses, eu acho que a gente já vai começar a enxergar a aplicação no mundo Web 2, usando as palavras do Fernando, ou seja, no mundo que a gente conhece hoje da internet, do e-commerce, a aplicação de identidade digital descentralizada. Então, acho que fazendo uma futurologia, eu já consigo aplicar hoje, inclusive, Pleceio junto com o CPQD e uma outra empresa chamada Confluent lançou um ecossistema de DD para o varejo, para justamente já fazer a implementação no varejo, para ajudar a resolver os problemas justamente que o PV falou. Para já conseguir mostrar agora que eu consigo aplicar esse tipo de tecnologia no mundo atual, ou seja, no mundo Web 2 hoje, que eu consigo usar uma credencial para fazer um cadastro, reaproveitar um cadastro, ter uma experiência melhor de compra e já entregar isso. E eu acho que, inclusive, isso é um passo importante para garantir que a gente consiga validar modelos possíveis para a gente aproveitar lá no futuro quando a gente pensar em escalabilidade. E aí, quando a gente vai para este futuro, eu acho que a gente vai ter que escolher o modelo de implementação. Então, acho que está claro. E eu acho que esse modelo de implementação ninguém sabe hoje agora, então a gente tem suposições ou hipóteses, a gente vai ter que testar essas hipóteses, mas com certeza eu enxergo ali a aplicação prática deste modelo de QIC e QIT. Eu acho que a gente não foge disso, e eu acho que essa é uma preocupação, inclusive, que a gente precisa ter neste futuro. É não falar da tecnologia, então a gente vai resolver a tecnologia que vai estar lá embaixo e ninguém sabe, mas tem alguém que está trabalhando para poder resolver isso, mas para que a gente fale dos casos de uso. E para mim o caso de uso de identidade digital, em especial quando a gente fala de Drex, é esse. Então, como eu de fato uso uma tecnologia que me ajude a garantir a validação daquela pessoa, garantindo a privacidade e simultaneamente a rastreabilidade e a programabilidade. Então a gente está indo neste caminho, mas eu acho que primeiro a gente implementa isso no mundo real agora, no mundo de hoje, e depois a gente vai para fazer isso aí no Drex. Legal. Seu exercício de futurologia, aproveita que está sendo gravado, você vai ser cobrado isso nos próximos anos. Então, vou ter que olhar para o passado. Não, mas assim, você tem que dele acompanha isso. Depois. O Reinaldo estava lembrando numa palestra que ele fez, né, um cara que está aí desde o começo aí com a identidade descentralizada, que puxou o tema, agradecimento especial. Em 2016, nós teve o white paper da identidade descentralizada, exemplo do que aconteceu em 2008 com o Satoshi Nakamoto. Então é muito próximo, é muito recente essa coisa, né? E lá nós acreditávamos, a principal tese é que a identidade descentralizada iria acontecer por causa da preocupação das pessoas com seus dados, com a sua privacidade, né? E foi o primeiro erro crasso que a gente cometeu, né? E nós começamos a... Bom, a gente está no Brasil onde mais de 50% das pessoas aceitam compartilhar todos os seus cookies sem pensar. Então, essa preocupação das pessoas, não das instituições, né? Com a sua privacidade. E nós estamos vendo que a adoção da identidade descentralizada está acontecendo porque ela é boa para a indústria. Tá? Eventos como, por exemplo, horríveis como a pandemia, né? Ela precisou fazer uma digitalização muito rápida das pessoas e acabou criando um enorme problema de fraudes, né? De validação de QIC, e a gente viu fraudes em serviços públicos, né? Como benefícios, etc., saques de FGTS sendo feito em nome de outras pessoas, tudo isso porque as pessoas burlaram como elas se cadastram, se registram, e é um problema que está já há muito tempo, né? Então a indústria está vendo benefício no uso de dados pré-validados por instituições que elas confiam. Tá? Então é isso que está drivando a adoção da identidade descentralizada, não foi aquele movimento, né, romântico de privacidade. Então, beleza, isso é passado, presente. O que nós estamos vendo a partir de agora se formando? Ecossistemas.
Então, tem um termo que a gente está começando a discutir, que são os ecossistemas mínimos viáveis, né? Como, por exemplo, no varejo. Então, você tem um ecossistema fechado no varejo, onde você tem experts em inteligência de dados para o varejo, emitindo, entregando dado. Olha que interessante, porque você captura, você gera data lakes das pessoas e você fica trabalhando probabilisticamente em cima dele. Agora você está entregando dado de volta a essas pessoas, você está dando dado para essa pessoa e essa pessoa está usando esse dado de uma forma muito mais fácil para poder fazer uma compra, para poder fazer uma transação, levando segurança para quem está consumindo essa informação, para quem está verificando. Então você está trazendo benefício para todo mundo, né? Você está dando dado para a pessoa está controlando a sua identidade e ela está usando, mas dentro de um ecossistema fechado, dentro do ecossistema do Drex. Então a identidade que eu uso no Drex, eu vou usar ela para tudo? Não. Eventualmente você vai usar ela para o Drex, dentro de um ecossistema para o setor financeiro. Então o movimento que eu vejo para agora é um movimento de criação desses ecossistemas mínimos para usar essas credenciais, essa identidade centralizada, e lá para frente sim, a dominação do mundo. Aí uma identidade universal que você consiga usar para tudo, mas sendo bem pragmático. É esse os movimentos que eu vejo agora aqui no Brasil. E só para complementar, olha lá fora, né? O eIDAS, que é a identidade 2.0 do europeu, ela já é baseada em credenciais verificáveis e identificadores descentralizados. Na Alemanha você tem milhões, dezenas de milhões de credenciais emitidas para o cidadão alemão. Ele está usando essa identidade no dia a dia dele, e a Europa está expandindo isso. Então olha ali, né? Que daqui a pouco dessa Atlântica a gente vê o que acontece aqui. Nós, o Sul Global. Mas me faz lembrar algumas conversas, de vez quando o Roberto Campos Neto aparece em algumas apresentações dele, uma promessa de uma data wallet, né, de que a gente vai ter um pacote aí de uma carteira de dados e não de dinheiro, e acho que essa vai ser uma conversa importante. Vale lembrar que aparece e desaparece, aparece e desaparece. Quando a gente tiver mais constante, a gente vai ter mais certeza do que a gente está falando. Mas fica aqui também, qual é a visão de vocês? Eu vou para esse futuro de identidade no Brasil com o Drex. Certo. Em relação a... Acho que eu ia tocar justamente na parte de Data Wallet, porque... Manda. Roberto Campos vai gostar dessa conversa. Porque assim, quando você olha a parte de identidade descentralizada, você tem a visão de ecossistema, que é a fase padrão. Então, para você ter um sistema primeiro controlado e depois você ter uma expansão também com a discussão de escalabilidade e interoperabilidade. A partir do momento que você tem essa perspectiva, a monetização do dado está justamente em esses ecossistemas se conversarem. Então, a monetização do dado financeiro do cliente, ele está em você poder utilizar em outras plataformas para que o cliente utilize esse dado financeiro para realizar uma compra, um financiamento, enfim. Então, a partir disso também, e da mesma forma, né, o dado que você tem referente à parte do e-commerce da saúde, ele pode ser uma alimentação para você ter uma previsão melhor em relação ao seguro que aquele cliente vai comprar, ou em relação ao financiamento que você vai estar fornecendo para ele. Então, a partir dessa informação, você pode monetizar o dado do cliente para justamente você ter uma melhor previsibilidade ali e também ter uma melhor definição de custo em relação a benefícios para os clientes. Então, não necessariamente o cliente ele vai receber um valor monetário em relação a ter uma data wallet, mas ele pode receber benefícios relacionados ao produto que ele vai adquirir, para estar mais adequado à sua pessoa, mais adequado à sua personalidade, às suas características ali. E isso está conectado também à parte, e a importância, né, em relação ao Drex, é justamente para a adoção. Então, a partir do momento que você tem um CBDC que amplamente ali é difundido com a visão do governo, e você tem uma identidade que necessita de uma identidade, e essa identidade ser uma identidade descentralizada, você consegue ter uma expansão dessa adoção, uma adoção ali em massa, assim como o GovBR. Então, com essa adoção em massa, você vai começando a aplicar a parte de casos de uso. Maravilha. Fala em GovBR, eu fico pensando em Pix e nosso sistema de identidade de Pix e querendo juntar os dois, mas essa é uma conversa longa, não é?
Marcel, você ficou por último de futuro, então eu vou te dar uma chance. Você pode falar o que não vai acontecer, se você quiser. O que você não vê acontecendo, mas se você quiser o que você vê acontecendo de IDD e Drex. Eu não tinha parado para pensar no que não vai acontecer. Deixa eu voltar ao que vai acontecer, né? Assim, a identidade digital, né, eu concordo com o Fernando que ele falou de ecossistemas. Foi claro. O que vai acontecer? Vamos lá, eu conheço bastante o assunto e eu acho que tem vários low-hanging fruits. What are the lowest hanging fruits? Quais são as... Quais são as coisas que têm mais chance de acontecer mais rápido, mais garantidas? Acho que o mais rápido é no pessoa física, né? A questão de você ter conveniência e futuramente a monetização dos dados da pessoa física. Só que eu acho que o maior salto é que assim, né, é engraçado como inovação para a pessoa física sai na mídia e para a pessoa jurídica nem tanto, né? Mas eu acho que o grande salto que o Brasil precisa dar em termos de eficiência está na pessoa jurídica, né? Porque por exemplo, o que eu falei, o processo de onboard, de abertura de conta de uma pessoa jurídica no banco é muito, muito mais complicado que de uma pessoa física. A pessoa física pode ficar aborrecida dela olhar para uma marca chamada Bradesco e ela ter conta no Bradesco e a hora que ela vai fazer, de repente, um seguro alto, fala assim, não, mas eu já sou cliente Bradesco. Não, mas você é cliente do banco. E não automaticamente os dados do banco estão compartilhados com os dados da seguradora, entendeu? Mas é um problema interno para nós resolvermos. Mas o cliente enxerga uma marca, ele acha que automaticamente os dados dele já estão lá e que ele não precisaria ficar fornecendo aquelas coisas de novo, né? Mas no fundo, assim, a forma como os sistemas cresceram, a forma como os sistemas foram evoluindo, eles não nasceram com esse olhar integrado, né? Precisamos fazer uma tarefa lá dentro de casa para integrar essas coisas. Mas para o cliente pessoa física é muito rápido, né? Ele vê o benefício, mas eu acho que o salto... Então, pessoa física eu acho que sairia primeiro, mas o grande salto é na pessoa jurídica, né? Um processo de você homologar um fornecedor, né, para um banco, para uma seguradora, ou sei lá para quem, né, o conjunto de informações que a empresa tem que prestar e que poderiam virar credenciais verificáveis em Proof of Process, né, porque o Proof of Process, né, que algumas soluções surgiram aí de blockchain, no fundo é uma credencial verificável que você fez aquele processo, né? Então, dados que vêm da junta comercial, dados que vêm a última ata da assembleia de uma empresa SA, não sei o que lá. Então tudo isso virar, né, de repente sim, informações compartilháveis, né, de posse da própria empresa, né, e você tem que pedir da licença, por favor, para uma junta, me dá meu dado, por favor, ou para um banco, me dá meu dado. Então colocar essas coisas na mão do usuário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, e você fazer todo o workflow digital, né, com zero back-office. Então isso é o que tem que acontecer. Agora, quando vai acontecer é outra história, né? Eu sei, mas eu não vou falar. Tem uma pergunta aqui. Bom, senhores, tudo bem com vocês? Bom, eu conheço essa questão por um tempo atrás, eu só não entendo uma coisa. Dentro da questão do conceito de identidade, até uma questão de identidade, vou colocar no governo, aquele RNI, que era a identidade única, que acabou, que era da Fazenda, e acabou ficando com o CPF, ficou com uma identidade única nacional. Bom, bacana. Então todo mundo está falando dos dados, do lado do banco. E cadê meu lado? Cadê o lado do cliente? Porque na verdade, todo mundo emite credenciais é meu nome. Faz smart contract com meu nome. Né? Como é que eu sei, em cima do blockchain que vocês olham o Hyperledger, todos os outros, quais os smart contracts que tem ali, quem que autorizou a usar meus dados? Só para colocar nessa discussão de W3, por exemplo, a questão hoje de dados clínicos. Então eu vou lá, eu vou fazer meu exame de sangue, não sei o quê, quem é dono dos dados? Hoje, na verdade, é aquela operadora que faz a análise clínica, mas o dono seria eu. Sim. Se eu quiser vender lá os meus dados para alguma farmacêutica, quem tinha que ser remunerado era eu, e não esse ecossistema. Então a pergunta é, qual garantia que nós temos como cliente? Né? Que seria emitido uma credencial, e na hora que essa credencial for usada por um banco, for uma seguradora, caso disso, eu não quero que meus dados sejam compartilhados, eu pago mais caro. É direito meu. Então, porque onde que meus direitos estão como cliente? Uma identidade única que são compartilhados. Eu não quero pegar meu data lake dos meus dados e ligar a informação disso. Eu acho que posso ter a coragem de começar e passar rápido para os meus colegas aqui. E a minha coragem de começar você tem um redesenho de sociedade e você tem uma discussão profunda de quem é a propriedade dos dados gerados
de quem são esses dados gerados. Em todas as camadas. Você tem de ChatGPT hoje dizendo, né, qual é a propriedade do que o ChatGPT ou qualquer, né, modelo de AI gera, se é do modelo ou da base, e você tem essa discussão. No sistema financeiro, eu acho que a boa notícia que a gente tem chama Open Finance. O conceito de Open Finance, a base do Open Finance. A base do Open Finance a gente vai falar de interoperabilidade, de usado para criação, mas ela está centrada, mas ela está centrada na ideia. Se o dado é seu, o dono é seu, quem consente é você. E aí a base, e aí você traz junto com a LGPD, o dado é seu, tá? Mas e aí? O dado é meu e eu tenho uma camada de consentimento. E aí a gestão desse consentimento talvez seja uma das questões mais importantes, né? Como é que eu consigo centralizar, e para responder a sua pergunta, em que plataforma eu entro de forma simples para entender quais são as pessoas que eu autorizei a usar meus dados, como eles estão sendo usados agora, e de uma forma muito fácil eu suspender, pausar ou mesmo excluir essa questão. Eu acho que a Open Finance ajuda nisso, e eu vou estender um pouquinho mais. Pagamento instantâneo, sistema financeiro aberto e moeda digital é uma coisa só. Elas não são três coisas separadas. Stacks tecnológicos separados, desenhos separados, mas é uma coisa só. Então a gente vai ver isso se fundir em algum tempo. Meus amigos... Eu sei que está acabando, mas em 2019 eu estava num evento de blockchain no Canadá e eu vi um hospital público canadense falando assim: eu não quero ser o custodiante dos dados dos pacientes. Porque no fundo, né, que nem o senhor falou, os dados pertencem ao paciente, só que o custo do armazenamento é do hospital. Então o custo de armazenamento dos seus dados financeiros, por exemplo, é do banco. Né? A gente não fica vendendo os seus dados para lá e para cá, mas de fato a LGPD traz que os dados são seus. Aí entra a camada do consentimento que o Rodrigo está falando, mas no caso da identidade digital descentralizada, quem custodia a informação é o próprio usuário. A credencial é emitida pela instituição para o usuário recebe e armazena aquilo na wallet dele, que por acaso hoje pode ser o celular. Pode armazenar na nuvem pessoal dele? Pode. Ele quer ser o custodiante da sua própria informação ou ele quer delegar isso para um terceiro? Mas na identidade digital descentralizada, eu emito uma credencial. Se eu sou a Enel, por exemplo, a antiga Eletropaulo, eu emito uma credencial do seu comprovante de residência, entrego para o senhor. Com quem o senhor vai compartilhar? Problema seu, quem vai aceitar essa credencial emitida pela Enel em nome do senhor é outra história também, né? Então por isso tem a questão da formação do ecossistema, né? Mas a identidade descentralizada pressupõe que o usuário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele é o custodiante da sua própria informação, diferentemente do modelo do Open Finance, né, onde a informação ainda está custodiada no provedor de serviço e entra essa camada de consentimento junto com a questão de LGPD. Complementando também, só para ter um visual, né, a identidade centralizada ela tem esse ecossistema, né, ele é formado tanto pelo emissor quanto o consumidor desse dado. Mas entre esses dois, você tem justamente o titular do dado. O titular do dado ele vai ter no desenho, né, ele tem a sua wallet, e dentro dessa wallet você tem tanto a visão das credenciais que você possui, que foram emitidas, e você tem também uma visualização de todo o compartilhamento que é feito, e você autoriza também esse compartilhamento. Então, hoje a gente pode olhar a jornada do próprio GovBR. Quando você vai acessar um serviço ali do GovBR e você ainda nunca fez login, ele informa essas informações que você precisa compartilhar e porque ela vai ser compartilhada. Então, da mesma forma, a wallet ela tem essa necessidade de trazer as informações que serão compartilhadas, então essa solicitação, e também você visualizar, né, por quanto tempo essa informação vai ser compartilhada e você poder revogar ou não aquele compartilhamento. Só por fim, para fechar, essa é a diferença, porque você citou, por exemplo, assim, né, são todos ali avanços em termos de identidade digital de governo que trouxeram vários benefícios para nós, mas eu ainda não consigo usar em qualquer lugar. Eu quero usar em outros serviços, eu quero usar aquela informação em outros lugares, mas só que ela não está integrada. Não está integrada até porque, para quais motivos que ela foi criada, né? Está resolvendo problemas específicos de interesse público, mas quando você olha para o mundo real, não é assim. No mundo real, o governo me dá, por exemplo, o meu documento e eu consigo utilizar, eu controlo esse documento, está na minha carteira, eu consigo utilizar onde e com quem eu quero. No mundo digital, eu não consigo. Né? Isso abre várias brechas e vulnerabilidades que geram fraudes e problemas para a indústria como um todo.
A ideia de você descentralizar e dar essa credencial para o sujeito é justamente para ele conseguir utilizar isso de uma forma muito parecida com a qual a gente faz no mundo real. Então, aquilo que o Paulo ele falou, a identidade centrada no usuário. E faz sentido o que você falou, se você não quiser compartilhar seus dados para o seu seguro, talvez você não consiga o seguro, mas é direito seu, você não compartilha. Muito bem posto. Eu acho que no Brasil hoje a gente tem uma lei, chama LGPD. Está escrito na lei que os dados são seus. O grande ponto, eu acho que é essa questão da custódia. É como você faz a gestão desse dado. O dado é seu. Mas hoje, e eu acho que o modelo de ID, o modelo de identidade digital descentralizada permite, é entregar esse dado efetivamente no modelo direto para o usuário final, onde ele possa ter a custódia disso. Enquanto a gente não tem isso implementado, na prática, apesar dos dados serem nossos, a gente, de forma indireta, não direta, está dando a custódia para os agentes que controlam os nossos dados. Porque você não tem como, né? Como o Fernando colocou, acho que é um ótimo exemplo. Você tem a sua carteira de motorista, sua identidade, ela está contigo. Se alguém apresenta, você apresenta e depois você guarda de novo, ela é sua. E você tem responsabilidade, inclusive, sobre ela. A identidade digital descentralizada permite que a gente leve para o mundo digital este conceito, ou seja, é uma forma, inclusive, de ajudar a viabilizar a gestão do dado no cliente final, no usuário final, e que você dê esse consentimento. E esse consentimento entra nesses conceitos um pouco do que a gente falou, é muito legal que o senhor trouxe, porque ele é a aplicação prática do que a gente estava falando. Quando eu entro para fazer um cadastro numa seguradora, você vai poder escolher o dado que você quer entregar. Eu quero informar a minha idade, eu quero informar o meu endereço, mas você está pedindo aqui a minha declaração de imposto de renda. Eu não quero passar a minha declaração de imposto de renda. E aí, você pode ou não receber o serviço, ou você pode ou não receber uma cotação diferente, mas você está escolhendo fazer isso. Então, acho que é uma aplicação prática dos dados, efetivamente, ou seja, da própria LGPD na prática. Eu vou acrescentar 2 gotas de pimenta para a gente continuar a conversa lá fora. Uma é a dificuldade, a complexidade de custódia para o cliente final. Isso é extremamente complexo. A ideia é ótima, na prática é uma história. E a segunda a gente ainda não tem um modelo individual de ganhar dinheiro com dados pessoais. Existem tentativas de federação desses dados. Mas a gente também, a ideia é ótima, eu adoro quando ela vem essa conversa. Eu vou ganhar dinheiro com o meu dado. Não vai custar muito mais caro para você gerenciar seus dados e tentar ganhar frações de centavos, mas também em modelos federados isso funciona, mas também uma outra conversa. A pimenta está posta no prato, vamos conversar lá fora. Ter dado, aglomerar dado, manter dado, custa caro. Nem banco quer, acabamos de ouvir, né? Nem o banco quer. Por mim eu não junto dados de você. Por mim eu entrego o dado para você, jura? Se o banco não quer, imagina. Eu falei que foi o hospital canadense. O banco foi o hospital canadense que não quer ser custodiante dos dados do paciente. Em alguma conversa que eu tive, eu achei que nem banco queria, mas banco quer muitos dados. Toda a responsabilidade que isso gera. Obrigado, o painel foi ótimo, a conversa foi ótima. A gente conversa mais fora. Valeu.